Oi pessoal, tudo bem com vocês? O verão tá chegando, que tal a gente aprender a fazer uma bolsa de praia? Essa bolsa eu fiz de maneira bem simples com um material que eu gosto muito, que se chama Nylon 600. Eu vejo muita vantagem nesse material porque é um material de baixo custo, você encontra em várias cores e estampas, a bolsa fica uma bolsa leve e impermeável. E também, se você não quiser dar acabamento, não precisa porque é um material que não desfia. Então, no caso dessa bolsa, eu fiz bem simples, sem acabamento por dentro. É uma bolsa ótima também para as iniciantes, porque é bem fácil de fazer mesmo. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Para fazer a nossa bolsa de praia, nós vamos precisar de nylon 600. Quem desejar usar o famoso PVC ou então corino, também dá certo. Plástico cristal, cadarço, ou de algodão cru ou de nylon, e viés, ou feito de tecido, assim como eu fiz, ou viés pronto, só que daquele mais fininho, de 12 milímetros, tá? Aí nós vamos cortar. Eu não fiz molde, porque essa bolsa, ela nada mais é do que faixas. Então eu cortei as faixas direto no material. Para o corpo da bolsa, no nylon nós vamos cortar duas faixas de 44 por 15, 44 por 15 centímetros. 4 faixas de 44 por 12, 44 por 12. E no plástico cristal, nós vamos cortar duas faixas de 44 por 22. 44 por 22. E para as alças, nós vamos cortar no nylon 65 centímetros. No meu caso aqui por 8, porque o meu cadarço ele tem 3 centímetros de largura. E aí eu vou encapar esse cadarço com esse nylon. Na verdade, esse nylon, se quem quiser pode fazer, pode só dobrar assim, olha, e já fazer a alça só com o nylon, tá? Mas como eu gosto de dar uma estruturadinha, então eu vou colocar esse cadarço no meio. Então fica a critério de cada um, tá bom? Então agora nós vamos montar a frente e as costas da bolsa. Para a frente da bolsa nós vamos usar uma faixa de 12 centímetros, uma faixa do plástico cristal e uma faixa de 15 centímetros. E para as costas, a mesma coisa, tá? Aí vão sobrar duas faixas de 12 centímetros, que aí nós vamos usar para dar o acabamento em cima, junto com as alças. Aí a gente reserva, tá? Então a montagem é assim, ó. Aqui a faixa de 12 centímetros, eu vou costurar numa ponta, a faixa do plástico cristal no meio e a de 12 centímetros na outra ponta. Então, tô posicionando aqui em cima da mesa da forma como vai ficar, ó. Vai ficar assim, certo? Então aí eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura aqui e aqui, unindo. E aí como que eu vou fazer isso? O nylon, ele tem o lado direito dele. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí na imagem, mas esse lado aqui, ó, é o lado direito. E esse lado aqui, ó, que é emborrachadinho, é o lado avesso. Então você vai colocar o lado direito do nylon
aqui voltado para o plástico, que o plástico não tem avesso nem direito, né? E sempre trabalhando com clips ou pregador. Inclusive eu tenho até esses pregadores aqui, ó, gente, que eu comprei por esses dias e achei tão bonitinho que fiquei até com dó de colocar para estender roupa. Ele é bem pequenininho, delicadinho, ó. É uma opção também e eu paguei baratinho. Aí dá para você segurar com o pregador. Aí, conforme eu já falei, um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui para unir. E desse lado aqui, a mesma coisa. O direito do nylon, aqui de frente para o plástico. Tá? Aí é sempre bom segurar, porque é um material que escorrega bastante. Então segura com os clips. E aí vou lá e vou passar a costura. Tá bom? E aí eu vou fazer esse mesmo processo com a parte da frente e com a parte das costas. E aí mostro para vocês como é que ficou. Uni a frente e as costas. Olha só como é que ficou. Uma dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: quando vocês forem costurar, posicionem na máquina do lado do nylon, porque vai ficar mais fácil para costurar, tá? Mesmo tendo o pezinho ideal para costurar plástico, né? É bom que vocês tenham mesmo, mas esse nylon, ele costura, eu já fiz o teste, ele costura com o pezinho normal, né? E o plástico, mesmo tendo o pezinho próprio para costurar, ele repuxa um pouco se você coloca a parte do plástico para cima, né? E também procurem segurar, não esticar muito na hora de passar a costura, porque esse material, ele é um material que sai muito fora do lugar. E aí, como vocês podem ver, ó, até o meu aqui, ó, sobrou um pouquinho. Porque o plástico, na verdade, ele estica, porque aqui no início não ficou faltando e aqui ficou sobrando, né? Mas quando é um pouquinho assim, ó, tanto aqui como aqui, ó, foi só um pouquinho. Aí no final a gente vai acertar, tá bom? E outra coisa também que eu esqueci de falar para vocês que precisa é um botão de imã, tá? Pra gente fazer o fechamento. Quem quiser pode colocar até 2, mas no caso aqui eu vou colocar só um, tá bom? E aí depois a gente vai pegar as duas partes e vamos fazer o seguinte: esse tipo de material, ele não assenta se não for com costuras, tá? Então, por mais que a gente vinque, que a gente faça assim, ó, ele volta, tá? Então, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos virar essa costura para o lado do nylon e vamos passar uma costura aqui bem fininha só para assentar. Nas duas partes, dos dois lados, nas duas partes, nós vamos fazer isso, para depois a gente colocar o nosso viés, tá? Aí o nosso viés, eu escolhi fazer de tecido porque eu não tinha nenhum viés pronto que combinasse aqui com o meu nylon bege. Opa! Com o meu nylon aqui da cor bege, né? Então esse tecidinho eu achei que ficou super legal com ele. Aí eu falei, então vou fazer o viés de tecido. Mas o pronto facilita mais porque ele já vem prontinho e ele não fica querendo desdobrar atrás, assim como o tecido, né? Então, se vocês comprarem tudo combinando, fica bem, facilita mais. Mas para quem quiser fazer o viés, assim como eu, é só cortar 4 faixas, né? 4 faixas de 44, que é a largura da bolsa, por 3 centímetros. Tá? Aí é só ir no ferro, vincar primeiro ao meio, depois abre
e levo as extremidades aqui pro vinco do meio, de um lado e de outro lado, e passa com o ferro para vincar e pronto. O viés está pronto, bem semelhante ao viés pronto. Fica pouquinha coisa mais largo, tá? Mas não tem problema. Aí, feito isso, nós vamos aplicar aqui na nossa bolsa. Na verdade, eu apliquei esses viés para dar um colorido para a bolsa, porque eu achei que ficou muito sem graça, assim, só com o plástico e o nylon, né? Mas aí vai a critério de vocês também. Quem quiser só passar uma costurinha aqui fininha e não colocar o viés, também pode. Ou se você comprar um nylon estampado, um nylon com uma cor mais vibrante, ou então se você for usar o PVC no lugar do nylon, e for um PVC que já tiver um desenho, eu já vi que tem alguns PVCs que já vem até matelaçado, né? Aí você que escolhe se você vai querer colocar esse enfeite ou não, né? Mas enfim, aqui na minha eu coloquei para ficar mais bonitinho. Aí já vai estar costurado aqui, né? A costura vai estar bem assentada. Aí nós vamos posicionar esse viés bem aqui no meio, bem no meio da costura, para cobrir a costura mesmo, tá? E aí aqui eu posso alfinetar, mas eu vou alfinetar bem em cima do viés. E a minha dica para vocês é se vocês tiverem, usarem aquele alfinete normal de costura mesmo, que tem a cabeça de bolinha, porque ele é um pouquinho mais grossinho. E se você for usar o alfinete de pet, né, que é o cabeça de flor, ele é muito fininho, vai entortar todos os seus alfinetes. Agora esse daqui, ele é um pouquinho mais forte, e esse material, ele é meio durinho, então ele sofre um pouquinho, o alfinete sofre um pouquinho para entrar nele, mas dá para alfinetar, tá? Aí na hora que você for costurar na máquina, você vai costurando e tirando os alfinetes, tá? Porque a gente não vai poder pôr numa posição que a agulha passa, certo? Aí você vai alfinetar aqui, bem certinho. E aí depois que você alfinetar tudo aqui, ó, você vai passar uma costura bem fininha, né, de um lado e depois do outro lado, tá? Aí eu vou fazer e mostro pra vocês. Você está gostando desse passo a passo? Deixe o seu joinha pra mim e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os outros vídeos que vêm por aí. Se você está me vendo pelo Facebook, curta minha página Retalho Criativo e compartilhe com as amigas. Finalizei as costuras da frente e costas da nossa bolsa. Olha só como é que ficou bonitinho. Tá? As duas partes. Agora eu vou reservar e nós vamos montar as alças. A gente vai pegar o cadarço e o nylon do lado do avesso dele, ó. Nós vamos posicionar esse cadarço aqui na pontinha, dessa forma. Aí eu vou alfinetar para mostrar para vocês aonde que a gente vai passar a costura, tá? E aí a gente vai virar assim para vocês verem melhor. Nós vamos passar uma costura com retrocesso no início e no final, aqui, ó, bem na pontinha. Pode ser de um pé de máquina mesmo, para poder prender esse cadarço aqui no nylon. Feito isso, a gente vai dobrar essa parte do cadarço assim, ó,
Bem na medida do cadarço mesmo. E aí, dobrar essa outra parte aqui pra dentro. Certo? E depois, mais uma dobra por cima. E aí vai ficar dessa forma. Certo? Aí nós vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui, dos dois lados. Ficaram prontas minhas alças, ó. Tá? Aí agora eu vou posicionar essas alças na frente e nas costas da bolsa. Então eu vou pegar aqui a minha frente. E aí eu fiz marcações aqui. Essa parte de cima, a parte de cima da nossa bolsa é a parte menorzinha, tá? Então aí eu dobrei ao meio. Fiz uma marcação aqui para eu saber onde é o meio. E aí, do meio para cá, eu marquei 11 centímetros. 11. E do meio para cá também, 11 centímetros. E aí eu vou pegar a minha alça e vou posicionar da marcação para dentro, bem encostadinho aqui na marcação, eu vou posicionar. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho para fora, para ela não ficar tão na pontinha. E aí eu vou alfinetar, mas eu vou procurar alfinetar aqui em cima, porque se eu alfinetar aqui muito no meio, fica o furinho no nylon. Tá? Ou então, se vocês quiserem já posicionar e já ir na máquina e já passar uma costura aqui pra segurar, é até melhor do que alfinetar. Eu vou colocar o alfinete aqui só para vocês verem como é que é, né? Desse lado aqui a mesma coisa. Prestando atenção se a alça não tá ficando retorcida. E posiciona da marcação para dentro. Aí, nós vamos pegar as duas, sobraram duas faixas de 12 centímetros. É agora que nós vamos usá-las. Aqui nessa faixa, vai a critério de cada uma de vocês. Esse nylon é um material que ele não desfia. Então, ele não precisa de acabamento se você não quiser. Mas se você quiser deixar a sua bolsa um pouquinho mais bonitinha, você pode, de um dos lados aqui, ó, fazer uma barrinha assim, ó, pra dentro, pra ficar mais bonitinho. Ou então passar um viezinho aqui, ou deixar do jeito que tá, né? No meu caso, eu vou deixar do jeito que tá, mas aí fica a critério de vocês aí, tá bom? Aí nós vamos pegar essa faixa, vamos pegar o direito do nylon e aqui o direito da peça e vamos colocar direito com direito assim, ó, em cima das alças. Aí prende. Prender aqui com clips. Aí eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura. Retrocesso no início e no final, um pé de máquina aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou fazer isso com a parte da frente e com a parte das costas. Passei as costuras. Olha só como é que ficou. Fiz isso nas duas partes. E, gente, desculpem a nossa falha. Mas aqui, ó, agora nós vamos virar essa parte para dentro,
certo? Ó. Aí, eu acabei de falar pra vocês que se vocês quisessem, poderia deixar essa parte aqui do jeito que tá. Só que vocês percebem, ó, ficou um pouco grande. E aí, essa parte vai ficar aparecendo no plástico, e não pode, né? Porque senão vai ficar muito feio. Então, se você quiser deixar sem acabamento, corte mais ou menos 2 centímetros aqui, para poder igualar aqui, ó. Porque ela tem que ficar rente com esse daqui, para não aparecer no plástico, tá? Então, você corta 2 centímetros. Se você quiser fazer uma barrinha, não precisa cortar. É só dobrar 2 centímetros para cima e passar a costura. E se você quiser colocar um viés, para ficar mais engraçadinho por dentro também, aí sim, você corta também 2 centímetros e depois você aplica o viés. Porque se você aplicar o viés do jeito que tá, aí vai ficar maior ainda, né? Aí vai aparecer mais ainda no plástico, tá bom? Então, desculpem aí, falei besteira. Aí eu vou corrigir aqui na minha também, certo? Depois que eu fizer isso, eu vou ajeitar bem bonitinho aqui, ó. E aí eu vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. Pra poder essa costura ficar, essa parte ficar sentada pro lado de dentro. Tá bom? Aí eu vou fazer isso nas duas partes. Passei as costuras. A barra de 2 centímetros. E mais a costura de pesponto. Fiz isso nas duas partes. E aí ficou assim. Agora eu vou unir as duas partes, direito com direito. E vou procurar igualar bem as alças aqui, ó. E também as laterais, né? Deixar o viés certinho com o viés. E também o plástico com plástico. Do outro lado a mesma coisa, tá? E aí esses excessos, os excessos que a gente deixou, que ficou, né, aqui no começo, aí a gente acerta tudo bonitinho, tá? E aí nós vamos passar uma costura. Retrocesso no início e no final, aqui, depois do outro lado e depois embaixo. Costurei toda a minha bolsa, ó. As laterais, o fundo. E agora nós vamos fazer um fundo para nossa bolsa. Vamos fazer uma caixinha de leite aqui, para ela ter um fundo. Então nós vamos pegar a régua, ou quem não tiver essa régua de pet, pode ser com a fita métrica mesmo. Nós vamos marcar aqui, ó, da costura para dentro, tanto aqui como aqui, 4 centímetros, tá? Essa régua é muito boa, gente, porque você já posiciona aqui, ó, 4 e 4, e você já faz de uma vez, ó. Aí nós vamos fazer uma caixinha assim. O nylon não tem problema riscar com a caneta, tá? Que ele é emborrachado atrás. Então aqui, 4 centímetros. Feito isso, a gente vai pegar a tesoura e cortar. Aí é só eu abrir. Vou abrir aqui assim, ó. Como eu cortei a costura, então a tendência é abrir um pouquinho aqui. Mas aí eu vou na máquina, eu vou dar um retrocesso aqui e um retrocesso aqui.
para não abrir, né? E aí eu vou abrir dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou juntar costura com costura, ó. Juntar com costura assim, ó. Aí eu posso tombar uma costura para um lado e outra para o outro, para ficar bem certinho. E aí eu passo uma costura aqui, retrocesso no início e no final, uma costura de um pé de máquina fechando aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Fechei as caixinhas de leite, olha só como é que ficou. Aí agora nós podemos virar a nossa bolsa para o lado direito. Prontinho. Agora só o que vai faltar a gente fazer é colocar o botão imã, certo? Então eu vou colocar um botão imã só aqui no meio, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar dois. Pode colocar um em cada direção aqui da alça. Ou então colocar só um, assim como eu vou fazer, tá bom? Nós vamos colocar o botão imã nessa parte aqui, tá? Só nessa parte. Aí é só a gente marcar o meio, juntar aqui, ó, alça com alça, para marcar o meio da alça. Marca o meio assim. Aí você pode se basear por essa costura aqui, né? Por essa costura. Aí você pode colocar o botão um pouquinho abaixo aqui da costura. Conta mais ou menos um dedo aqui, ó, abaixo da costura. Tá? E aí você faz uma marcação. Certo? Aí eu já sei onde é que eu vou pôr o meu botão. Vou colocar o macho primeiro, tá? Essa bolsa não tem frente nem costas, então tanto faz, né, na verdade. Mas eu vou colocar o macho primeiro, porque depois vai ficar mais fácil para eu fazer a marcação do outro lado, certo? Então eu vou pegar essa chapinha aqui que vem para fechar o botão, né, para fixar o botão, e vou colocar essa rodelinha aqui, ó, bem no meio da minha marcação aqui, assim. E aí eu risco os dois compridinhos, ó, tá? Aí vai ficar assim. Aí aqui seria bom fazer um reforço pro botão. Então eu vou pegar aqui o pedaço que eu cortei da caixinha de leite, ó, para fazer um reforço. Aí eu pego essa argolinha de novo e faço a mesma coisa que eu fiz aqui na peça, aqui no meio do reforço. Aí eu pego aqui o meu desmanchador e aí eu vou abrir o buraquinho aqui. Vou abrir o compridinho. Eu entro numa ponta e saio na outra ponta do risquinho que eu fiz, tá? Aí vou fazer isso aqui também no outro reforço, já para deixar pronto. E vou fazer isso aqui. Bastante cuidado, tá, gente? Que isso daqui, ó, ele é bem afiado e o nylon é bem mole. Bem mole para ele, né? Então, se você for com muita força, você rasga o nylon até lá embaixo. Aí vai ter que desmanchar tudo. Aí eu ponho aqui, ó, o meu botão, viro para esse lado, ponho o reforço. Opa!
E aí, a chapinha. Aí eu abro com as mãos mesmo, mas se você quiser usar a tesoura ou qualquer outra ferramenta para abrir para fora, tá? Ó. Aí o botão já tá aplicado. Aí eu ponho a bolsa assim bem certinho, igualo bem as alças aqui, ó, para eu saber onde que vai bater o outro botão. Aí eu costumo dar uma sujadinha assim, ó, com o giz, porque muitas vezes só ele não faz uma marcação que dê pra gente enxergar. Então aí acerto bem bonitinho e faço assim, pra saber aonde que ele vai bater. Aí, ó, marcou certinho. Aí é só eu fazer a mesma coisa do outro lado. Apliquei o outro botão, ó. E pronto. Fecho aqui. E a nossa bolsa de praia, super fácil de fazer, ó. Já tá pronto. Viram como foi fácil fazer essa bolsa de praia? Lembrando que a lista de materiais e todas as medidas dessa peça vão estar lá no meu blog. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte do nosso grupo aqui no Facebook, Retalho Criativo Cláudia Martins. Aqui você vai poder postar fotos das peças que você fez, dar sugestões, trocar ideias e tirar dúvidas. Até a próxima, um beijo, tchau!